Nem o mais otimista torcedor do Penapolense esperava uma goleada sobre o Santos, que vinha sendo a sensação do campeonato por 4-1. Depois de 2 dias, o que vocês pensam que aconteceu em Penápolis para essa decepção, principalmente para o torcedor do Santos? Primeiro, não vejo como decepção. A gente vinha ganhando todos os jogos, só tivemos um empate. É claro que perder ninguém gosta de perder, que a gente vinha num nível de apresentação muito bom. E perdemos esse jogo. Na minha opinião, o resultado, né, não diz o que foi o jogo realmente, porque até os 39 do segundo tempo estava 2-1. E eles acabaram fazendo o terceiro e o quarto gol numa tentativa nossa de, pelo menos, quem sabe, empatar e conseguir um ponto, né? E a gente foi para o tudo ou nada. É uma fase de classificação, né? Então, a gente tentou, pelo menos, somar um ponto, mas acabamos tomando o terceiro gol, que ali praticamente já liquidou o jogo, né? E depois tomamos mais um. Claro que perder é sempre ruim, né? E quando se perde de 4, né? 4-1 é um resultado que, digamos assim, que não é normal, né? Mas, como eu falei, a gente até que estava no jogo para tentar, quem sabe, um empate, né? Quando estava 2-1, a gente pressionando. Depois teve os episódios, né? Que a expulsão, o goleiro deles também conseguiu defender algumas bolas importantes. E acabou que sofremos essa derrota, mas a gente tem que aprender com os erros também, né? Procurar olhar para esse jogo, ver o que a gente fez de bom, ver o que precisa melhorar, porque não podemos cometer outros erros assim, né? Nessa fase de mata-mata, né? A gente, caso consiga a classificação, e a gente está bem encaminhado para isso, né? Para conseguir a classificação, na próxima fase, todo mundo sabe que é um jogo só. Se comete um erro assim num jogo, pode complicar todo um trabalho. Então, a gente vai usar esse jogo como lição. Estamos na metade dessa primeira fase. O Santos veio de um período de férias e o Penapolense, como as outras equipes pequenas, com um período maior de preparação. Você acha que já chegou no estágio em que o Santos está na disputa, no mesmo nível de condição contra esses times pequenos, ou não? Ainda precisa um pouco mais para entrar em ritmo de competição? Foram 8 rodadas, né, disputadas. Na minha opinião, está nivelado por igual. Com 8 jogos, você já consegue, né, chegar ao seu ápice físico, questão de ritmo de jogo também. É claro que, quanto mais um time treina junto, mais entrosado ele fica, né? Talvez, como eles começaram os treinamentos antes, o time deles podem estar um pouco mais entrosados. Mas, na minha opinião, a gente também está entrosado, né? A gente vem fazendo grandes jogos. Não é porque perdeu um jogo que vamos começar a achar que está tudo errado. Na minha opinião, como eu falei, o Santos estava jogando um jogo de igual para igual, em alguns momentos estava até superior ao Penapolense. Só que futebol é assim, é bola na rede. A gente teve chances, não fez. O goleiro deles conseguiu fazer boas defesas. E nos detalhes que aconteceu dentro do jogo, né, eles conseguiram a vitória. Como eu falei, quando você ganha, claro que você valoriza aquilo que foi feito de bom, mas numa vitória também acontece erros, né, e você tem que procurar corrigir. E numa derrota, é claro que a gente cometeu erros, temos que corrigir isso, mas também a gente teve momentos bons no jogo, né? E acaba que fica como lição, né? Esse jogo foi um jogo atípico, né? Como eu falei, o resultado não diz o que foi o jogo, né? O Penapolense fez o 3-1 e o 4-1 quase com 40 do segundo tempo, né? Quando a gente já estava tentando ali, quem sabe, pelo menos um empate. Mas a gente está tranquilo, está todo mundo consciente que foi um jogo atípico, né? E já no meio da semana agora, né, na quinta-feira, a gente tem mais um jogo em casa, né? E jogando em casa a gente vem mostrando muita força, apresentando um grande futebol. Esperamos voltar a vencer, né? E quem sabe aí nessas próximas rodadas poder alcançar até a liderança geral do campeonato, né? Que no momento está com o Palmeiras, né?
Ô, Tiago, o Oswaldo Oliveira falou que o Santos ainda não aprendeu a jogar com um jogador a mais e nem com um jogador a menos. E uma segunda pergunta, por favor. O que vocês podem fazer para ajudar o Damião a vencer essa ansiedade e quebrar o jejum? Sobre a questão de jogar com um jogador a mais, né? Eu também concordo, porque no jogo do Comercial aqui na Vila, né, a gente teve um jogador a mais e a gente não conseguiu aproveitar, né, essa vantagem numérica para fazer mais gols, né, porque já estava 2-0, né, talvez com a expulsão do jogador do Comercial, a gente aproveitando melhor os espaços que iam sobrar no campo, poderia até ter feito mais gols, né? E a gente não tirou muito proveito disso. O Oswaldo até falou isso no vestiário, né, depois do jogo. E nesse jogo agora contra a Penapolense foi o contrário, né? A gente estava com um homem a menos e a gente até que estava tentando, né, empatar o jogo, até criamos algumas situações, né, com um homem a menos ali para tentar empatar. Só que tomamos muito contra-ataque, né? Ficamos expostos atrás e aí que o Penapolense conseguiu definir o jogo, né? Então, eu concordo com o que o Oswaldo falou, né? A gente também tem que treinar essas situações, né? Para quando tiver um homem a mais e para quando tiver com um homem a menos, né? Porque são coisas de jogo e podem acontecer e a gente tem que estar preparado. E sobre o Damião, é absolutamente normal esse início, assim, né? Como eu falei, o Damião, na minha opinião, vem rendendo bem, apenas não conseguiu fazer o gol, né? Mas ele está tranquilo, a gente percebe que ele está tranquilo. É claro que tem aquela ansiedade por querer fazer o gol, né? Isso não é só o Damião. Todo atacante, né, quando fica um jogo, 2 jogos, 3 jogos sem marcar, fica naquela ansiedade, né, de fazer o gol. Ainda mais um jogador que está chegando no clube agora, né, como é o caso do Damião. Então, ele tem muita vontade de querer fazer esse primeiro gol, né? E a gente está tranquilo em relação a isso. Ele está tranquilo, a gente procura dar confiança para ele, né? E tenho certeza que nesse jogo de quinta-feira contra o Atlético Sorocaba, se Deus quiser, a gente vai fazer uma grande partida e ele vai conseguir fazer esse primeiro gol, né? Porque depois que faz o primeiro, dá aquela aliviada, né? O jogador parece que entra em campo mais solto, né? Porque o atacante, quando não faz gol, 1, 2, 3 jogos, né, vem aquela tensão de querer fazer o gol. Mas eu tenho certeza que já nesse próximo jogo ele vai ser feliz e vai conseguir fazer o gol, né, para nos ajudar e para tirar esse estresse, né, de querer fazer o primeiro. A gente está procurando ajudá-lo, claro. Como todos os jogadores, procura ajudar um ao outro, né? O Damião, por ser o centroavante, né, aquele homem de referência, né, é o que está sempre ali na área, e como ele está com essa vontade, né, de fazer o primeiro gol com a camisa do Santos, claro que a gente procura também ajudá-lo, né, servindo uma bola, criando alguma jogada para ele, porque quanto mais rápido sair esse primeiro gol, melhor é para o Damião e melhor é para a gente, né? Porque é um jogador importante para a gente. Ele tem uma função muito importante para a gente. E é um jogador que é goleador. Fez muitos gols no Inter, jogador de seleção. Então, não é a primeira vez que com certeza isso acontece com ele e não vai ser a última, né? Como acontece com todos os atacantes, né? É uma situação absolutamente normal e a gente confia muito nele e tem certeza que ele vai conseguir fazer muitos gols para nos ajudar. Tiago, o Santos, entre os grandes paulistas, é um dos que menos contratou, se não o que menos contratou para essa temporada. Como que, apesar disso, enquanto os outros clubes que já contrataram continuam buscando novos reforços, eles pontuam algumas posições que precisa, o Santos não, apesar de ter contratado menos, não pontua que necessita urgentemente de novos reforços. Como que vocês veem isso? Dá mais segurança para vocês? Parece que o grupo já está montado e que o clube e o treinador confiam em vocês, não está precisando de mais ninguém? Eu vejo isso como uma coisa normal, né? Todo clube tenta se reforçar o máximo que pode para entrar forte no campeonato, né? Porque todo mundo
quer entrar para ganhar, né? E o nosso time contratou alguns jogadores, né, jogadores de qualidade, que chegou para aumentar ainda mais a qualidade do nosso grupo. E todo mundo está vendo, né, o resultado, né? O time está muito bem, vem jogando bem, com exceção desse último jogo, né, que a gente sofreu essa derrota, a primeira derrota até no campeonato, mas o time vem muito bem. E essa questão de reforços é muito relativo, né? Porque quando se contrata talvez muitos reforços, se chega no clube e não dá resultado, vão falar que contratou mal. Se chega no clube e arrebenta, vão falar que contratou bem. Então, o futebol, às vezes, é muita teoria, né? A coisa se resolve na prática, é no campo, né? Às vezes, um time pode não contratar pouco, mas se no campo tiver resultado, pode ter certeza que o trabalho de todos vai ser enaltecido, né? Então, futebol se resume a isso, é o resultado no campo que mostra, né, se o time está fazendo um bom trabalho na contratação de reforços ou não. E, na minha opinião, o Santos vem muito bem no campeonato, né? Vem fazendo um grande campeonato com futebol alegre, né? Todo mundo vem elogiando bastante. Só que a gente ainda não ganhou nada, né? O campeonato ainda está no meio. A gente tem que procurar manter do que a gente vem apresentando para mais. Não pode deixar cair. Tem que sempre igualar ou aumentar, porque a gente vem bem, procurar manter o foco para a gente se recuperar dessa derrota que a gente sofreu, né? Já no meio de semana procurar essa vitória contra o Atlético Sorocaba para dar moral para o clássico domingo. Aqui, Thiago, no meio. É sobre isso mesmo, Thiago. O próximo jogo é o momento de vencer para retomar a confiança do Santos. Eu acho que é importante porque retoma as vitórias e acaba... alguém falou alguma coisa, que o ataque fazia mais de 2 gols e, de repente, tomou 4 e fez apenas 1. Outra coisa, após a derrota, qual foi a conversa do Oswaldo com vocês? Qual foi o consenso que vocês chegaram? O ataque não foi bem, a defesa falhou. O que vocês decidiram ali? Derrotas acontecem. Vinha numa boa fase, uma hora ia ter que perder. E a hora foi essa. Qual foi a conversa? E se é o momento de vencer o próximo jogo aqui em casa, na Vila? Quando você vem de uma derrota, o próximo jogo tem que procurar a vitória, né, para se reabilitar. Ainda mais quando o próximo jogo é dentro de casa, né, onde a gente tem um aproveitamento muito bom. Então, a gente já está com o pensamento no Atlético Sorocaba, procurar voltar de novo a fazer uma grande apresentação, né, procurar fazer um grande jogo para a gente conseguir essa vitória, né, porque nos dá moral para o clássico. E sobre a derrota, a gente conversou que foi uma coisa atípica. É claro que a gente cometeu erros, porque quando se perde de 4, né, cometemos erros coletivos. Porque talvez é fácil, né, querer apontar um ou outro culpado, mas cometemos erros no ataque, no meio, na defesa, erros generalizados, né? Por isso acabamos sofrendo essa derrota. Só que a gente conversou, né, depois do jogo, para manter a cabeça no lugar. Foi um jogo atípico. A gente estava com um homem a menos, perdendo de 2-1, a gente arriscou para tentar um empate, acabamos tomando os gols. Mas isso não muda o trabalho que vem sendo feito, né? Não se pode analisar todo um trabalho por causa de um resultado, né? Todo mundo vem elogiando muito a maneira do nosso time jogar e temos que continuar nessa mesma estrada, nessa mesma caminhada, jogando bem, procurando pressionar o adversário. Se tiver chance de fazer muitos gols, procurar fazer muitos gols. Vai ter o dia de ganhar de 1-0 também, como foi contra o 15. Então, o importante é a gente estar na mesma caminhada, né? Manter o mesmo ritmo e procurar que essa derrota aí que já passou não mude nada do nosso pensamento, né? Daquilo que o Oswaldo vem passando para a gente. Procurar manter a mesma coisa para, já nesse jogo do Atlético Sorocaba, a gente voltar a vencer e retomar essa estrada aí em busca da liderança geral, né? Que nessa primeira parte do campeonato é o nosso objetivo, né? Terminar em primeiro geral do campeonato. Thiago, na tua visão como atacante, com a entrada do Damião, o time ficou menos coletivo e passou a jogar mais em função dele do que quando era o Gabriel? Não, nosso time joga de maneira coletiva, né? O Damião tem a característica de jogo dele, né? Quando estava jogando o Gabriel também tem a sua própria característica, né? Mas a nossa maneira de jogar continua sendo a mesma, né? A diferença é que a gente tem um homem de referência na área, né? E isso, na minha opinião,
é uma coisa muito boa e importante, porque é um jogador que nos dá referência, é um jogador que é artilheiro, que faz muitos gols, né? Tem presença de área, é forte, e isso, para a gente, acaba que ajuda. É claro que, quando o atacante não faz gol, né, é normal a pressão vir em cima do atacante. Mas, como eu falei, o Damião vem jogando bem, fez um grande jogo contra o Comercial, né, deu até assistência, fez boas jogadas, só que o gol não saiu. E futebol é assim mesmo, na hora certa o gol aparece. Ele é um jogador que vai ser muito importante para a gente, porque tem experiência, é um jogador consagrado, e da mesma maneira que o Gabriel também vai ser importante para a gente, como foi, né, nesses primeiros jogos que ele jogou. O importante é que quem ganha com isso é o Santos, né? Tomara que todos os atacantes continuem aproveitando as oportunidades, né, fazendo os gols, jogando bem, porque isso é bom para todo mundo. Quem ganha é o coletivo, né? E, como eu falei, a gente prioriza a parte coletiva, né? Porque jogando um jogo coletivo bom, como a gente vem fazendo, né? Por isso que o nosso time conseguiu aí várias goleadas, né? Porque realmente o coletivo foi muito bem, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Botafogo. E quando o coletivo vai bem, o individual acaba sempre aparecendo. Então a gente torce para que continue assim, para que todos ali na frente continuem jogando bem, fazendo gols, porque quem só tem a ganhar é o Santos. Ô, Thiago, esse estresse aí, essa ansiedade do Damião, você acha que pode influenciar no time todo também? Eu digo isso porque, quem sabe, uma jogada que você pode finalizar, os jogadores estão procurando, talvez, encontrar o Damião numa melhor condição. Você acha que pode influenciar nesse sentido? Não acredito que influencia nesse sentido, não. Futebol é um esporte coletivo, né? Se você chegar em boa situação para fazer o gol e tiver confiante, né, tem que finalizar e procurar fazer o gol, né? O atacante ou o meia que chega como surpresa, não importa. Agora, se tiver um companheiro em melhor condições para fazer o gol, né, claro que você tem que servir o companheiro, né? Então, a gente está tranquilo enquanto a isso. A gente procura ajudar o Damião num coletivo, né, num todo, porque, como eu falei antes, quanto mais gols o Damião fizer, melhor para a gente né? Porque é o camisa 9, a nossa referência ali é o jogador que está jogando mais próximo do gol. E o gol vai sair naturalmente, eu tenho certeza disso. E se a gente chegar em situação de servir o Damião, porque ele está bem colocado, a gente vai servir para ele fazer o gol, porque se abraça todo mundo e quem ganha é o Santos, né? Mas se o jogador chegar na frente do goleiro em situação de fazer o gol, independente de quem seja, é claro que você não vai fazer um passe, talvez, para o companheiro que está numa situação pior que a sua, né? Porque a gente joga pensando no coletivo. O gol saindo é o que a gente quer, independente se é o Arouca que faça gol, ou se é o Thiago, ou se é o Damião, ou se é um zagueiro que vem para o ataque. O importante é o gol sair. O gol saindo, todo mundo se abraça, o Santos vence e fica bom para todo mundo. Mas é claro que o Damião, por ser o jogador de referência nosso, né? A gente torce e deseja que ele já faça esse gol o quanto antes para tirar essa ansiedade e que aí que a porteira possa abrir, que ele possa fazer muitos gols para nos ajudar no campeonato. O Thiago, você sempre diz que a tua preferência é jogar pelo lado esquerdo do campo, né? Tanto é que você faz boas jogadas com o Mena, com a passagem do Mena, às vezes volta para marcar, como foi contra o Linense também, né? Mas talvez para não ficar tão previsível, porque as equipes estudam os melhores do campeonato, e o Santos é um dos melhores do campeonato. Não fosse legal você, de repente, trocar mais de posição? Não que isso não aconteça, acontece, mas trocar mais de posição. Já vi você fazer jogada pelo meio, né, como homem de referência, pela direita, quando o lateral adversário não sobe tanto. Você acha que não falta mais isso? Eu acho que o nosso time vem fazendo isso, né? Talvez a gente não vem fazendo com muita frequência, né? Porque eu jogo pela esquerda, né? O Damião está jogando centralizado e o Geovânio pela direita, né? Mas às vezes a gente troca, né? O Geovânio vai para a esquerda em algum momento que a jogada termina por ali, eu vou para a direita. Só que isso é uma coisa importante também, né? Porque a gente não pode, talvez, só ficar posicionado no mesmo lugar, né? Porque como a gente está jogando com 2 jogadores abertos, né? Como se fosse um 4-3-3, na verdade é um 4-2-3-1, né?
Mas é importante, talvez, quando a bola está pelo lado direito, eu também vir jogar pelo meio, se encontrar espaço, né, para ter uma opção a mais no meio, não deixar só o Cícero, talvez, na criação da jogada, né, e vice-versa quando a bola estiver comigo do lado esquerdo, né, talvez o Geovânio entrar um pouco mais pelo meio também, mas eu vi nosso time fazendo isso, né, em alguns jogos, né. Eu mesmo cheguei pelo meio para fazer algumas jogadas, o próprio Geovânio também, entrando ali, ele até deu duas assistências para o Gabriel, dessa maneira, né, jogando pelo meio. Então, a gente vem fazendo. É claro que os adversários estudam, né, sabem os jogadores que jogam em cada posição, e quando a marcação encaixa, né, dificulta para a gente tem que ter uma variação de jogada, né, uma movimentação ali para sair dessa marcação. Mas a gente vem tendo êxito, né, jogando assim, a gente vem encontrando espaço, vem fazendo os gols. O dia que a gente não consegue, é claro que a gente tem que criar alguma coisa dentro do jogo, né? Porque senão fica uma coisa previsível e fácil de ser marcado. Mas o Oswaldo vem também pedindo essa variação para a gente, né? Para trocar as posições também. E a gente vem fazendo bem, mas com o passar dos jogos, né? Como o trabalho ainda está apenas no início, a tendência é melhorar. Já está sendo bom, né? Mas a tendência é melhorar ainda mais e a gente chegar no nível que a gente pretende. Thiago, duas coisas. Uma, como é que fica a cabeça do elenco até o jogo contra o Penapolense? O Santos era o melhor, todo decantado aí, os times, é o melhor do campeonato, perdeu e já tem muitas críticas. E o outro, há espaço para jogar Cícero, Geovânio, Gabigol, Damião e Thiago Ribeiro no mesmo time? Primeiro, a gente sabe que futebol é assim mesmo, né? Futebol, o que conta é o resultado, né? A gente vinha numa sequência muito boa, foi interrompida nesse último jogo, né, com a derrota. Claro que uma derrota de 4-1 é ruim, sofrer uma goleada nunca é bom, perder já é péssimo, né? Quando é de goleada é pior ainda. Mas, como eu falei, essa derrota não muda o que a gente pensa, né? O que a gente conversa dentro do vestiário, né? Quando a gente vinha ganhando todos os jogos, a gente sempre conversava depois dos jogos. Vamos manter os pés no chão, vamos manter a humildade, não vamos achar que já somos os melhores, que está tudo bem, vamos ter tranquilidade, porque uma hora ou outra a derrota viria, né? Acabou vindo nesse último jogo. Mas a gente está bem tranquilo em relação a isso, né? A gente sabe que não foi o jogo que a gente gostaria de fazer, foi abaixo do que a gente vinha apresentando, e por isso acabamos saindo com a derrota. Mas, como eu falei, a gente tem que procurar usar essa derrota para tirar lições, né, e coisas positivas, porque uma derrota também, você tirando as lições, te faz crescer, né? E a gente tem que usar isso também para crescer ainda mais do que a equipe já vem evoluindo desde o início, procurar crescer ainda mais. E sobre a questão de jogar todos os jogadores que você citou, no futebol tudo é possível, né? Mas desde que tenha um equilíbrio, né? No futebol tudo é o equilíbrio. Se você defende muito e faz poucos gols, vão surgir as críticas, né? Porque é um time que faz poucos gols. Se você ataca muito e faz gols, mas toma muitos gols também, vai ser criticado talvez a parte defensiva. Então, futebol, você tem que ter o equilíbrio, né? Tanto para atacar como para defender. Talvez você pode jogar com 4 atacantes, você vai fazer gols e vai ter talvez um equilíbrio na defesa também, desde que esses 4 ajudem na recomposição. E talvez você pode jogar com um atacante só que como é um time talvez que quando recupera a bola sai todos para atacar, talvez com um atacante só o time faz 3, 4 gols, né? Que a gente cansou de ver já no futebol, times que jogam com um atacante só que com a chegada dos meias, dos laterais, dos volantes, times que conseguem fazer muitos gols. Então, futebol é tudo questão de encontrar o equilíbrio, né? Você encontrando o equilíbrio, independente de jogar com um atacante ou com 3 ou 4 atacantes, você vai ter sucesso, né? Desde que tenha esse equilíbrio.